Estamos dando continuidade, então, à exposição através do Evangelho de Marcos. Essa noite é uma passagem bem, assim, extensa, né? Existem alguns temas dentro desse capítulo, o qual a gente está tentando passar por eles, não de forma rápida, mas de forma eficiente, para que a gente não gaste muito tempo falando do sábado, para que a gente não gaste muito tempo falando do Satanás, para que a gente não gaste muito tempo falando. Vamos falar de Jesus. Então, assim, esse texto de hoje, ele tende a mexer com o nosso coração. E, assim, algumas dessas passagens vai revelar o nosso coração. E tá ok. E Jesus sabe fazer isso muito bem. Não para nos colocar para baixo, não para nos apontar o dedo, mas para ver restauração. Então, nessa noite pode ser que a gente se pareça com Jesus ou com os apóstolos, ou pode ser que a gente se pareça com os fariseus. E que Deus Ele tem muita graça e misericórdia para lidar com a gente. Então eu só oro mais uma vez que o Senhor nos dê essa sensibilidade para que a gente possa reconhecer as coisas que o Espírito Santo vai falar no nosso coração. Essa semana saiu um novo álbum de uns caras que eu gosto demais. Estava esperando bastante por esse álbum, do Jonathan Helser. E tem uma música que o refrão da música fala assim: aquele que me conhece mais é aquele que me ama mais. E não há nada que eu tenha feito que pode mudar o amor do Pai. E esse é o refrão. E ele repete, sabe, o worship, os caras repetem aí 10 minutos a mesma frase. Mas tá beleza. Se pega aí por 1 minuto, 2 minutos aí. Aquele que me conhece melhor é o que me ama mais. Não há nada que eu tenha feito que mude o amor do Pai. E esse refrão mexeu tanto comigo, eu ouvi essa música inúmeras vezes essa semana, saiu acho que 2 dias atrás. E mesmo no lance repetitivo, tipo assim, no particular eu amo o lance repetitivo, eu não tenho problema com 10, 20 minutos. Desde que mexa com o meu coração, desde que me atraia para Jesus, desde que amoleça meu coração. Então essa semana eu senti que meu coração foi amolecido. Eu chorei algumas vezes, eu sorri algumas vezes, eu orei por vocês várias vezes quando eu ouvi essa música. E eu penso no papel do Espírito Santo, de convencer, de nos convencer do pecado e do juízo. E eu estou falando isso porque hoje eu creio que o Espírito Santo vai fazer isso com a gente. O Espírito Santo vai nos convencer. Ele vai nos mostrar coisas, e essas coisas elas vão vir à tona. E vai ser bom para a gente como igreja, como comunidade. O versículo 1 de Marcos 3 fala assim: noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Vocês estão de NVT aí? Tá, beleza. Eu tô de NVI e tenho NAA. Vamos. Uma hora certa. Aê, garoto. Agora tá valendo a gravação. Boa noite, pessoal. Marcos capítulo 3, versículo 1 em diante. Então Jesus, numa outra ocasião, então, ele entra na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois, Jesus lhe perguntou: o que lhe é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada.
Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Então vamos por partes, vamos cobrir o capítulo todo, se Deus quiser. Então Jesus, ele entra na sinagoga, era uma prática dele, de tempo em tempo ele entrava na sinagoga, e ele entra e se depara com esse homem, com a mão ressequida, atrofiada. E então, existe uma plateia, existe um grupo de pessoas que estavam lá olhando, observando. Jesus, sabendo, sempre soube, sempre sabe, conhece os corações, conhece as intenções. E então, Jesus começa a agir diante das circunstâncias. Como um grupo de pessoas se junta com outro grupo para maquinar o mal diante de uma coisa radical, que era um milagre. Não era uma coisa que acontecia toda hora, todo dia, mas era uma coisa que acontecia de forma sobrenatural. E a resposta do coração desses caras era de estar ali olhando, observando, para ver se ele ia curar. É interessante que a palavra grega aqui para essa questão do acusar, né, é como se fosse abrir um processo legal. Tipo assim, como a gente pode incriminar ele diante da lei? E eles não só observaram assim à distância, eles observaram de perto. Os críticos de Jesus, olha que interessante isso, pessoal. A primeira observação desse primeiro versículo. Os críticos de Jesus esperavam que ele curasse aquele homem. Isso é radical demais para mim, cara. Um homem com uma mão atrofiada. Eles admitiam então que Jesus tinha poder para curar. Seja no sábado ou não, mas eles queriam pegar ele no sábado. Que Jesus tinha poder para fazer milagres. Então eles observam de perto para poder acusá-lo e abrir um processo contra ele de forma legal. O David Guzik, que é um dos comentaristas que eu gosto muito, que é da Calvary, por sinal, ele fala assim que era como se um homem pudesse voar. E os fariseus estavam procurando onde estava a habilitação dele. Vamos ver se esse piloto tem carteira. Quando que o mais difícil é voar. Quando que o mais difícil é fazer algo que não é normal. Aqueles caras estavam vendo Jesus em ação. Diferente de todo homem que eles já tinham visto. Diferente de toda a compaixão que eles já tinham visto, diferente de todo o amor que eles já haviam experimentado. E não foi suficiente, gente. Sabe por quê? Porque eles conheciam sobre o Jesus de Nazaré, mas não o conheciam. Porque se o conhecesse, seria diferente. E às vezes eu temo isso com a gente, bastante. Eu já falei isso desde o começo, quando eu preguei as primeiras vezes aqui na Calvary de Curitiba. De que o nosso conhecimento das Escrituras, de acharmos que, porque nós todo domingo nós estudamos através das Escrituras, que isso seja o suficiente para a gente. Quando a nossa vida está mostrando que a gente está distante do Senhor das Escrituras. Então eles sabiam sobre, mas não o conheciam. Eles sabiam tanto que eles sabiam que Jesus ele respondia diante do clamor do necessitado. Então está ali aquele homem ali com a mão atrofiada, Jesus vai fazer alguma coisa. Era esperado isso dele. Era esperado dele. Então era como se os críticos tivessem mais fé do que muitos de nós. Porque nós tememos, nós temos medo, nós temos temor ao homem. Muitos de nós, a maioria de nós, temos medo de orar pelos doentes.
Porque nós temos essa questão da nossa reputação. Nós temos medo se Deus está falando com a gente ou não. E essa faz uma diferença enorme entre o saber sobre e o conhecer. E olha que interessante, que ressalta o que eu tenho ensinado já faz semanas. Versículo 3. Jesus cura, né? Jesus fala para o homem, levante-se, venha para o meio, né? Queria mostrar para eles que ele tem poder mesmo. E o versículo 4. Jesus então pergunta. Na verdade, quando Jesus traz aquele homem para o meio, é uma forma de assim, eu conheço o coração de vocês, eu quero revelar o coração de vocês. Jesus não fica inseguro. Jesus ele era extremamente corajoso diante dos seus oponentes. E aí ele fala, versículo 4, depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? A resposta era óbvia. Fazer bem ou fazer mal? Trazer vida ou matar? Não precisava pensar. A resposta era óbvia. É lógico que fazer o bem, é lógico que é salvar. Olha a resposta. Silêncio. Dá para ouvir os pássaros, a respiração de alguns ofegante, diante da ansiedade, diante do que estava para acontecer. Imagina a expectativa de cada um do que poderia acontecer naquele momento. E o silêncio então revela a dureza do coração daqueles homens. O silêncio é uma coisa interessante. O silêncio, ele pode ser usado de várias formas. Ele pode ser usado como uma coisa boa quando nós paramos e precisamos parar para pensar e poder falar e agir. Mas ele pode ser uma arma horrível. Eu cresci num ambiente onde o silêncio era uma coisa terrível. E eu carreguei isso comigo. E uma das coisas que eu sei que machuca a minha esposa é quando a gente tem algum argumento e eu me calo. É pior do que falar palavrão. Que o meu silêncio, a minha linguagem corporal está dizendo que eu estou muito pistola. Então a gente teve que aprender um com os outros, conversar e falar assim, ó, teu silêncio é pior do que você falar, cara. Agora imagine diante disso, os oponentes estão em silêncio. Jesus sabendo o coração deles. Jesus sabendo o desejo deles. Então a resposta estava na ponta da língua. Eles não queriam responder porque o orgulho, a rigidez e o legalismo eram mais fortes do que a coerência, a realidade e a questão que era óbvia. Então, mesmo a resposta sendo óbvia, e os mestres da lei e os fariseus tendo o entendimento correto, eles não estavam fazendo uma aplicação, uma hermenêutica correta, eles não estavam fazendo uma aplicação correta, mas existia um certo tom aí de verdade que eles achavam que era. Mas na verdade a resposta era óbvia, por quê? Porque isso não faria com que Jesus quebrasse a lei. Aí que é o ponto que pega. É lógico que fazer o bem e salvar não quebraria a lei do Antigo Testamento. O que de fato iria quebrar e violar era a interpretação errônea dos fariseus e dos mestres da lei. Era a interpretação extra-bíblica de uma tradição que eles carregavam com as coisas que eles colocavam acima da lei. Então Jesus estaria extremamente bem com o Pai. Não pecaria, não quebraria a lei.
É tanto que assim ele o faz. Mas isso mexeria e mexeu com o orgulho dos fariseus, que não estavam satisfeitos com a lei. Eles queriam mais. E eu volto a repetir. Se você quer saber o quão bom você é, o quão bom você se garante em viver a sua vida sozinho, e eu faço coisa boa, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou bem com Deus. Você se depara com a lei de Deus e a lei ela foi feita e foi criada para nos mostrar que nós precisamos de um Salvador, porque nós quebramos ela de tempo em tempo. Se nós olharmos para os 10 mandamentos, nós não precisamos ir longe para chegarmos à conclusão que nós quebramos a lei. Alguns com mais frequência, outros com menos. Se eu falasse para nós aqui, quem já mentiu aqui nessa sala, pode sair da sala. A começar por mim, um de cada vez ia sair, ia ficar sozinho aqui, cara. Se eu falasse sobre a cobiça, se alguém já olhou para alguém com cobiça, ficaria só o salão. Então a lei ela foi feita para isso mesmo, para nos mostrar que nós precisamos de um Salvador, que nós não temos capacidades em nós mesmos de cumprirmos essa lei. E Jesus então ele fica irado. Sabe por que Jesus, uma das coisas, né, ele fala do coração, da dureza do coração, e eu quero gastar um pouco de tempo nisso. É que eles estavam perdendo o mais importante. Eles estavam focando em tantas coisas e o mais importante eles não pegaram. Qual é o ponto mais alto da lei de Deus? É amar a Deus e ao próximo. Estava lá o próximo diante deles, próximo deles. E eles estavam preocupados em pegar Jesus na infração. Não entenderam de fato que era o ponto mais alto da lei. E da mesma forma isso acontece com a gente, pessoal. Nós focamos em tantas coisas nas nossas vidas que são extra-bíblicas, que tem ar de coisa boa, mas uma das palavras que eu tenho usado nesses dias é que 2 coisas erradas não fazem uma coisa certa. Elas continuam sendo erradas. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos voltar para o Evangelho, porque senão nós vamos perder o que é puro. Nós já experimentamos coisa misturada, gente. Coisa misturada é estranha. Coisa misturada não tem o mesmo valor, não tem o mesmo gosto, não tem do original. Então a lei de Deus é boa. É boa. Jesus veio, ele falou que ele não veio para abolir, ele veio para cumprir. Então, Jesus vai, diante daquela circunstância. Uma nota aqui para relembrar. Jesus não ficou indignado e falou que a mente dele estava cheia de coisa. Jesus não falou assim, nossa, eu estou irado, cara, a mente dele está cheia de pensamento, nada a ver. Falou, não, está falando do coração e da dureza do coração. Lembrando que nosso coração é o centro das nossas afeições, dos nossos amores, dos nossos desejos. E Jesus, então, ele olha para a dureza do coração daquelas pessoas e ele fica irado. A dureza do coração do homem é algo extremamente maléfico. Você quer ver aonde acontecem os divórcios? Jesus fala que é a dureza do coração. Lembra quando os próprios fariseus perguntaram para Jesus, mas não está liberado divorciar? Moisés falou que pode dar carta lá. Jesus falou, não, na verdade tem a ver com a dureza do coração. O não ceder, o não voltar atrás, o não reconhecer. E você vê alguém com o coração endurecido é uma coisa horrenda, gente. É uma coisa... Eu sempre dou exemplo de criança, que é o que eu tenho lá em casa, 3, né, cara? Cara, você vê uma criança com o coração endurecido,
Tem coisa que é o foto evangelho, né? Tem coisa que é foto outra coisa. É impressionante. Quando dois irmãos brigam, cara, e você tem que pedir desculpa um pro outro, cara. É a imagem do capiroto, assim, personificada, cara. As crianças vão pro céu, elas são lindinhas, são coisas assim, mas, cara, a queda tá assim, impregnada. Então Jesus fala do coração, quando nós precisamos cuidar do nosso coração, para nós não cairmos na mesma coisa que os fariseus. Que um coração endurecido é uma coisa terrível. Você quer ver uma coisa na vida da comunidade que um coração endurecido faz? Existem vários tipos de corações aqui na nossa comunidade. Existem aqueles que é muito mole, cara. A gente chega lá para conversar, cara, eles estão abertos, cara. Alguns em pecado, alguns fazendo coisa errada, mas assim, dispostos a mudar de vida, a desejar mudar e pedir oração. Mas teve pessoas de a gente conversar e você vê assim, cara, só não tem coragem de falar assim, cara, eu não quero nada com isso aí, eu quero ficar do jeito que eu tô. Ah, minha vida tá muito ok. Mesmo longe da comunidade, tá ok. Mesmo assim, não estando da forma correta, tá ok. E tem pessoas que ficam iradas quando são chamadas a atenção. E olha que eu sou um pastor muito amoroso. De verdade. Eu amo o que eu faço. Eu amo o que Deus me chamou para fazer. Nunca nesse 1 ano e meio, cara, alguém de vocês me viu, tipo assim, cara, de cabeça abaixo, dizendo, eu odeio esse negócio que eu faço. Nunca. Já me viu talvez abatido, mas é abatido com a tristeza de ver a situação das pessoas. Não porque, tipo, como eu falo, nem sou pago direito para isso. Então não dá nem para falar, tipo, sou pago para isso, né? Não. Mas vamos lá, vamos seguir adiante. Então estava lá o silêncio, a fúria. Então você vê que alguém em silêncio, imagina como estava a coisa. Lá no silêncio, lá estava rolando, vamos se juntar, vamos dar um jeito, vamos matar esse cara. Versículo... Então Jesus cura, né, aquele homem. No versículo 5, ele se ira com o coração endurecido dos fariseus. Ele cura aquele homem diante de todo mundo. Versículo 6. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus sobre como poderiam matá-lo. Alguém que estava em silêncio vai do silêncio para isso aí, vai vendo. Versículo 7, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Então, olha a situação. Mesmo diante da oposição, mesmo diante do povo querendo matar ele, a fama de Jesus se espalhava por todos os lugares. Pessoas de tudo quanto é lugar se juntavam e aglomeravam na multidão, ao ponto de quase exprimir Jesus. E é assim até hoje. Leis, grupos de pessoas, perseguição, ameaças de morte, morte de verdade, mas a fama de Jesus continua se espalhando ao redor do mundo. Eu amo isso. Eu amo isso porque Jesus continua vencendo em todos os cantos do mundo. Ninguém conseguiu parar o Nazareno. Ninguém. E eu amo isso demais, porque isso aumenta a nossa visão.
Lembra que Marcos, a gente está na perspectiva de Marcos, é no olhar desse artista, como se fosse um fotógrafo, tirando foto muito rápido dos eventos, da turnê do Nazareno. Olhando essa perspectiva, quando nós olhamos que a fama de Jesus estava sendo espalhada ao redor do mundo, é como se nós dessemos zoom na lente. A gente enxerga melhor. Jesus é muito mais atraente do que a gente acha que é. Jesus é muito melhor do que a gente acha que é. Ele é extremamente mais amoroso do que a gente acha que ele é. Ele pede então um barquinho para não ser exprimido. Parece que esse barquinho aí andava com eles. De tempo em tempo tinha um barquinho lá para vir aqui apertar, ia para o barquinho. Olha que interessante. Fala que a popularidade de Jesus crescia por causa das curas, das expulsões de demônio. Mas Jesus continuava tentando focar na pregação e no ensino. E aí então começa o que é bem interessante para nós. Terminar essa parte com o versículo 10, que fala que pois ele havia curado a muitos, de modo que os que sofriam doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele. Esse é o nosso Jesus. Teve pessoas que falavam, simplesmente eu tocar nele, tocar em suas vestes. Pessoas se matando lá para tentar chegar diante dele. Porque realmente ele fez essas coisas e muito mais. E aí então, no versículo 11, sempre que os espíritos imundos ouviam, prostravam-se diante dele e gritavam, tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordem severa para que não dissessem quem ele era. Que interessante, não é? De forma bem rápida, eu quero passar por esse texto e dizer, Jesus não gostava de bater papo com Satanás. Essas coisas que a gente vê na TV, Jesus nunca encorajou. Com Jesus era assim, acabou. E olha que interessante, os espíritos imundos estavam falando a verdade. Estavam declarando a verdade. E era verdade mesmo. Mas fala que Jesus dava ordens severas para que não dissesse quem ele era. Qual era o propósito disso? Por que Jesus então manda os espíritos calarem? Primeira coisa, eles não estavam na mesma posição que João Batista, que veio para preparar o caminho e falar de quem viria. O espírito imundo, né, do maligno, só vai fazer coisa do maligno. Então, fazer coisa do maligno, então Jesus estava dizendo, não é a hora ainda. Eu estou preparando, estou falando ainda, estou explicando, estou fazendo essas coisas. Falar essas coisas agora só vai dar ruim, vai piorar, vai trazer confusão. Então esse era o ponto. Então por isso que Jesus dava ordens severas. Jesus sabe a melhor hora, Jesus sabe o melhor tempo. Seguindo adiante, então a gente começa agora do versículo 13 ao 35, o chamado dos 12. A gente vê como isso se desenvolve e é onde eu vou gastar o maior tempo aqui. Versículo de 13 a 15. Fala assim, Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Então Jesus, ele começa esse tempo diferente na vida daqueles homens. Jesus não somente chamou, mas ele também comissionou. Há quem diga que essa multidão foi uma das maiores que estava diante de Jesus
Não há uma expressão antes tão forte quanto essa questão de estar, como é que é, de ser esmagado, de ser, né, que ele teve que se retirar para não ser esmagado. Então, a ideia é que havia realmente uma multidão muito grande, né, olhando para esses lugares, que ouviram da fama de Jesus e vieram. E Jesus então afirma e confirma esses homens diante dessa multidão. E esse chamado, ele tem uma responsabilidade dupla e específica. É muito simples, mas já deu tanta treta nessas duas coisas que a gente está falando e falando de novo. O que Jesus fez? Jesus chamou eles para estar perto. Jesus não enviou eles primeiro. Interessante, uma observação importante. Jesus chama eles para estarem com Ele, para gastarem tempo com Ele, para curtirem o tempo com Ele. E isso nos diz uma coisa, que há uma necessidade de nós olharmos como igreja de forma diferente. É o reforçar do que é chamado de discipulado no estilo de Jesus. O que é o discipulado no estilo de Jesus? Nós gastamos alguns domingos falando sobre uma comunidade formativa, falando sobre pessoas que ajudam na formação e no moldar de um povo de Jesus. Então Jesus não sentou 1 hora por semana ou 1 hora por mês com os seus discípulos e leu alguns textos para eles e falou para eles voltarem 2 semanas depois e ver qual é que é. Não que isso seja errado, mas nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos de uma vivência que nos desafie. Eu tenho recebido pessoas na nossa casa de tempo em tempo e é impressionante como isso gera coisa boa na gente e nos outros. A gente começa a olhar de forma diferente para coisas. Ontem mesmo nós estávamos em casa com pessoas daqui dessa comunidade e foi tão bom a gente falar de um pouquinho do que era a nossa vida, de como a gente cresceu, de como eram nossos pais lidavam com algumas coisas. E eu falei, o meu coração transborda de alegria de saber que isso é uma coisa incrível de comunidade. E isso é o discipulado. Isso é o olhar e cuidar e inspirar e animar uns aos outros. E que isso se torne como uma avalanche para nós. Que é algo que comece a crescer no nosso meio. Quando as pessoas começarem a faltar no culto, que é bem normal em Curitiba, que a gente possa ter liberdade para ligar e falar, tá tudo bem com vocês? Cara, eu não vi você no domingo. Eu sei que isso aqui é contra a cultura, na Calvary Curitiba é em Curitiba. Mas está beleza. Eu acho que é bíblico e é cristão. Estava conversando com um amigo meu, pastor de uma igreja aqui da cidade, ele estava compartilhando e falou assim, Cacá, não sei quanto é você, mas eu estou achando que isso é uma praga. A galera vem num domingo e não vem no outro, tipo assim, já cumpri a minha tarefa religiosa. Eu falei assim, não, cara, na verdade isso é uma praga de Curitiba mesmo. Para não dizer que é demônio. Mas a gente perdeu essa coisa do cristianismo, que é tipo, a gente tem medo de cuidar da vida do outro. Eu ensinei bem os meus filhos, se você perguntar para eles, vocês vão ver, eles têm uma resposta bem engraçada. Fala assim, Johanna Joy, por que Deus deu uma vida para você? Ela fala assim, para eu cuidar dela. Se ele quisesse cuidar da vida dos outros, daria mais que uma vida. Mas não é esse o ponto. O ponto é nós cuidarmos na cuidado do amor. De saber como as pessoas estão de verdade. Para algumas pessoas, faltar no domingo está ok. Simplesmente elas faltaram, mas para algumas é algo incrível você ligar, você mandar uma mensagem, você perguntar se está tudo bem. Isso é gentileza, isso mostra que se importa. E eu tenho falado isso, eu falei agora com os amigos meus lá da República, a gente estava junto um dia desse, e eu falei, essas coisas não vêm natural. Essas coisas precisam ser trabalhadas, essas coisas precisam ser faladas constantemente. Essas coisas nós precisamos ser lembrados.
Jesus chama os apóstolos para perto e depois os envia. Estar com Jesus quer dizer ser moldado, ter o nosso caráter forjado, quer dizer o cuidado mútuo. Serem enviados é um outro esquema. Hoje tem muita pessoa se auto-enviando, pessoas indo para tudo quanto é lugar. Aí você pergunta de que igreja que ela é, gagueja. Aí diz que é do movimento, que não sei da lá, que no movimento não sei da onde, que juntou esse. Cara, não faz sentido nenhum. Jesus chama o seu povo primeiro para estar com ele. Nós estamos falando aqui nessa igreja, o ano passado nós falamos sobre oração. Uma das coisas que quando eu assumi como pastor, o pastor Tom falou assim, cara, eu acredito que Deus está trazendo você para carregar algo novo, com uma visão nova para a igreja. Eu falei assim, cara, eu não sei se é nova. Porque não há nada novo, né? Mas existe ênfase que Deus está trazendo, chamando a gente um povo de oração. A gente quer ver Deus movendo no nosso meio. E esses apóstolos, eles viram Jesus, cara, em ação. Eu não estou falando de barganhar com Deus. Estou falando de ser um povo que ama estar com Ele. De que ama estar com Jesus. Eu espero de coração, já falei isso para vocês e volto a dizer, que a gente possa ver um rompimento na nossa vida e na vida da comunidade em relação à oração. E isso é de todos os lados, com todos nós aqui. Comigo não é diferente. Houve um tempo na minha vida que eu era pastor assistente em Foz e eu estava meio que no automático. Estava fazendo as coisas. Meu coração já não estava mais tanto lá em algumas coisas. E eu lembro do meu pastor, né, que era meu mentor, me deu um livro do George Whitefield. Ele falou assim, ó, eu queria que você lesse esse livro aqui. E eu comecei a ler sobre história de avivamento. Comecei a ler sobre oração. E aí eu percebi que na verdade ele tinha olhado para a minha vida, via que estava faltando brilho. Então eu comecei a ler, então eu me arrependi. E Deus deseja fazer isso com a gente hoje e continuar fazendo. Talvez você faz parte da Calvary Curitiba, mas seu coração não está mais na Calvary Curitiba, cara. Talvez seu coração não está em tudo quanto é lugar, mas não está mais naquela coisa no Senhor. Você tem duas opções e eu acho que a outra opção não é uma opção boa. Tem uma opção que é tipo assim, cara, isso aqui não é para mim, eu vou sair fora. Que eu espero que você não faça isso. Eu espero que seja a primeira opção de falar assim, cara, meu coração está precisando de um toque. Meu coração está precisando de recalibrar. Meu coração está precisando de abraçar a comunidade. E colocar assim, falar, cara, e ver isso mudando. Amém? Nós precisamos de um toque do alto. Essa é a verdade. Eu estava pensando essa semana, como eu falei, essa semana foi bem especial para mim. E eu tive que relembrar o que eu falei no meu primeiro culto aqui quando eu preguei, que eu não queria ser ninguém mais do que aquilo que Deus me chamou para ser. Então, de vez em quando, você vai ver eu chorando e eu não estou nem aí para vocês, mano. Eu falei esses dias, Deus, por que você me fez com tanto feeling? Eu falei, é assim que eu sou. E isso é algo que Deus quer fazer na nossa comunidade. Mexer com o nosso coração. Alguns de nós talvez já é crente tanto tempo que já nem lembra mais o que é chorar. Nem lembra mais o que é ir diante de Deus e estar com o coração quebrado. Mas aqueles apóstolos estavam lá com o Senhor. E eles foram enviados como apóstolos, dando lugar ao que o apóstolo Paulo, né, a gente vê através da carta de Romanos, começando pelo capítulo 1, versículo 1, dando significado ao que de fato é ser um apóstolo, que é ser enviado. Alguém brincou uma vez que apóstolo bom é apóstolo morto, correto? Não existe mais apóstolos, no sentido da... Não existe.
Qualquer pessoa que se autodenomina apóstolo, ele não está qualificado de acordo com as Escrituras, que ele não viu Jesus pessoalmente no ministério. Existem qualificações, e nenhum de nós temos ela. Mas existe o significado genérico da palavra, que é ser enviado. E nós já falamos isso, que como igreja nós entendemos que nós estamos em missão. Nós entendemos que todos nós temos algo para contribuir. Nós entendemos que o Missio Dei, que a missão de Deus, ela é para todos nós como comunidade da Calvary de Curitiba. Seja no que for que estejamos inseridos. Seja onde for que a gente possa estar. Se nosso coração tiver, eu estou em missão, a gente vai aproveitar cada oportunidade como embaixadores e embaixatrizes de Cristo. Para a glória de Deus. E talvez de tanto a gente repetir isso se torne uma segunda natureza para a gente. Que nós nos comprometemos com o que está acontecendo no mundo. Nós temos missionários que nós oramos e contribuímos ao redor do mundo. Nós amamos a cidade de Curitiba. Nós amamos as cidades os lugares onde nós estamos inseridos. Mas nós precisamos de uma perspectiva correta. E nós precisamos de avivamento. O pastor Derek, da igreja lá da Calvary de Las Vegas, ele fala que uma vez ele estava pregando sobre oração na igreja dele. Ele cita um pregador famoso, que eu não lembro quem é. E eu gostaria de nos desafiar-nos a fazer isso. Faça um círculo no seu quarto lá. Fique dentro do círculo e ore para que Jesus possa avivar aquela pessoa que está dentro daquele círculo. E sai de lá lembrando que Jesus quer tocar a sua vida, antes de qualquer outra coisa. Nós temos a tendência de querer ver Deus fazendo grandes coisas por aí, mas Ele quer começar chamando. E eu amo essa perspectiva, onde Deus operou grandes coisas ao redor do mundo. Começou com um grupinho de pessoas com o coração quebrado, com o coração partido. Alguns lugares, umas senhorinhas. País de Gales, Deus fez grandes coisas no País de Gales. Não começou com a multidão. Não começou com a conferência enorme. Não começou com um monte de coisa. Começou com um grupinho de pessoas insatisfeitos. Eu oro para que o Espírito Santo gere essa insatisfação em nós. Hoje eu estava assim. Tem uma hora que eu estava ouvindo a música e me preparando, terminando as minhas anotações, e de repente as palavras começaram a sair na minha boca. Falei, Senhor, tenho saudades de Ti. Tenho saudades, cara. Nossa, eu sou pastor, mas eu tenho saudades. Tenho saudade quando não me importava o que os outros pensavam de mim. Tenho saudade de quando o Senhor falava comigo, eu abria mão de um monte de coisa. Nós temos a tendência de nos acostumarmos com a vida que nós estamos levando. E aí quando nós percebemos, já fazem semanas que nós não lemos a nossa Bíblia. Quando nós percebemos, já passou semanas que nós estamos assistindo porcaria que só detona o nosso coração e nossa alma. Quando nós percebemos, cara, que nós estamos pecando e fazendo coisa errada, nosso coração já nem apita mais. E eu não estou falando para a parede, todos nós podemos e sabemos que isso acontece. Quando nós sabemos que a coisa é errada e nem remorso traz na gente, não que remorso seja uma coisa excepcionalmente suficiente, mas é importante, porque é o começo de uma tristeza de coração que mostra que a gente não está satisfeito, que a gente não quer mais fazer. O Charles Spurgeon, né, ele fala assim, jovens, orem bastante porque os seus desejos são muito fortes. Olha que interessante. E é verdade, mano. Vamos lá, vamos seguir adiante. Eu poderia gastar todo o tempo nesse versículo 16. Esses são os 12 que ele escolheu, né? Então ele começa a falar: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, a esperança para nós. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu.
Eu amo como Jesus, ele lida com os seus discípulos. Eu amo como ele afirma e ele fala das coisas. Eu amo da forma que ele passa para os outros as coisas que ele está fazendo. Está falando assim, esses daqui são os que eu estou chamando. E é quase como se fosse a figura de um pastor e a igreja. Ó, esses daqui, ó, são os que eu estou enviando. Tem uns meio agitados aqui, ó, o filho do trovão. Faz parte do grupo. E aí, poderíamos gastar um bom tempo falando de significado de nome, mas só gostaria de nos lembrar acerca de Simão, Pedro. Simão era aquele que era instável. Quantos de nós já vivemos uma vida cristã extremamente instável, como uma areia movediça, de tempo em tempo somos engolidos. E Jesus vai lá, então muda o seu nome, coloca Pedro. Pedra, rocha, forte, firme. E é isso que o Senhor que deseja fazer com a gente. Isso que Ele deseja fazer. E que o Senhor, então, nos lembre. O tema de hoje é: está esperando um chamado. Está esperando um chamado? Alguns de nós estamos esperando esse chamado. Esse chamado já aconteceu. Já aconteceu. Você que é cristão, que tem Jesus no seu coração e na sua vida, você tem um chamado. E esse chamado é de ser portador da imagem de Jesus Cristo. Esse chamado já aconteceu no primeiro século, através da vida dos apóstolos, e continua até hoje. Jesus continua chamando os seus filhos para perto, e depois de estar perto, ele manda para longe. Então, vocês estão esperando um chamado, esse chamado já aconteceu, gente. Ah, mas eu não sei como funciona. Tá, beleza. Mas saiba que esse chamado já foi. Alguns de nós queremos fazer coisa para Deus e estamos orando para que Ele dê um sinal. Está aqui esse sinal. Jesus o chama para perto e depois o comissiona. E aí nos lembra da grande comissão, que toda autoridade foi me dada, portanto, vá e façam discípulos de todas as nações. Para todos nós. Não é do pastor, não é do missionário lá tal, não, todos nós. Amém, pessoal? De forma assim, bem rápida, eu vou passar por esses próximos aqui. Embora eu gostaria muito de parar um pouquinho e refletir acerca disso. Talvez eu vou fazer isso. Vamos parar e refletir um pouco acerca disso. O que é necessário acontecer para que a gente possa fazer a vontade de Deus? O que é necessário? O que precisa acontecer? Será que nós estamos esperando algo místico? Será que nós estamos esperando uma palavra profética? Lembrando que eu sou super a favor, super acredito. Tenho palavras proféticas proferidas acerca da minha vida, que se cumpriram e têm se cumprido. Temos palavras proféticas proferidas acerca dessa igreja, que nós cremos que vai se cumprir. Cremos que novas virão. Mas não é isso que rege a nossa resposta ao chamado de Deus. O que nós precisamos nesse momento, pessoal, é obediência. Nós precisamos simplesmente de obediência. E às vezes a obediência é custosa. A obediência é custosa. Nos custa algo. E às vezes, muitas vezes, mexe com o nosso conforto. Mexe com as coisas que a gente gosta. Nós não somos tentados por coisas que nós não gostamos, gente. Nós não somos. Meu pastor costumava dizer que quem não gosta de berinjela e brócolis
nunca vai se sentir tentada a comer demais e entrar na gula de berinjela e brócolis. Agora, para quem gosta de picanha, é outro esquema. O pecado, se ele fosse amargo e ruim do começo, seria diferente. Mas ele é amargo depois. Ele é penoso e, cara, culposo e pesado depois. Então, o que precisa acontecer para que a gente possa obedecer? Obediência. E obediência é algo incrível. Existe um vídeo chamado O Missionário, uma coisa assim, que é o Loren Cunningham, que é o fundador da Jocum, falando acerca do que é ser um missionário. E é um vídeo incrível. Assim, as pessoas colocaram fotos assim incríveis de lugares, sim, fotos do pessoal mesmo que tirou, coisa incrível, cara. E ele fala que quando Deus pensou no missionário, ele pensou em alguém que tinha um sim, até mesmo antes de ser perguntado. E olha que interessante isso. Imagina se Jesus tivesse um sim em nós, antes de perguntar para a gente. E essa é algo incrível para nós. Obediência é algo radical. Obediência traz transformação. Obediência nos leva a ver coisas que nós não veremos se nós não obedecermos. Eu poderia citar muitas coisas de exemplos que é difícil para nós. Que eu vou falar já quando fala da blasfêmia contra o Espírito Santo, que fala que é um pecado imperdoável. Ele vai falar logo aqui na frente. Nós precisamos do Espírito Santo que nos ajude. No versículo 20 e 21, ele fala que então que Jesus entrou numa casa e novamente se reuniu com a multidão, de modo que os discípulos não conseguiam comer. Olha que interessante, quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para apoderar-se dele, pois diziam que ele estava fora de si. Olha que interessante. A própria família de Jesus, ele está doidão. Perdeu a cabeça. Teve pessoas que experimentaram sair do seu lar para se dedicar à obra de Deus e seus familiares trataram mais ou menos dessa forma. Abriu mão de tudo, abriu mão do negócio, cara. O cara vai e diz que vai servir o Senhor. Normalmente os pais falam assim, esse aí perdeu a cabeça. E a gente olha para Jesus, a gente vê essa possibilidade de ser um cara próspero, de ter essa coisa, e ele larga e se torna um pregador itinerante. A gente vê as pessoas conspirando contra ele para matar ele continua adiante com coragem. Imagina para os pais, né, cara? Tipo assim, imagina para a família. O cara tá lá diz que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer. Grandes multidões, e Jesus não baixava a cabeça, ele ia adiante. Então não é possível, alguma coisa está errada, alguma coisa está fora do lugar. E seguindo adiante, versículo 22, os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está com Beelzebu, agora mudou o jogo. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Não foi a primeira nem a última vez que Jesus foi insultado. Não foi a primeira vez que eles estavam falando acerca disso. Já foi falado que ele tinha demônio. Já foi falado que as pessoas com ironia que nós não nascemos de fornicação. Desde o começo de Jesus estava na boca do povo. E de forma errada muitas vezes. João 7:20 fala que você tem demônio.
E Jesus então explica para ele, como assim? Como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. Um reino dividido, ele não vai adiante. O reino dividido, ele não tem como subsistir. Se fosse assim, seria uma guerra civil. E não daria certo. Não tem como. E Jesus então ele dá esses exemplos que ninguém pode entrar na casa de um homem forte e saquear os bens. Jesus está falando assim, eu sou superior a esse, eu consigo muito mais. Eu não estou sob controle, não tenho nada a ver com Satanás. E eu estou provando que eu sou mais forte que ele. Ele fala, menos que amarrem o homem forte, né? Como se fosse uma parábola aqui. O ministério de Jesus era uma prova que ele estava derrotando esse homem forte, o valente. Tanto no caso de expulsar, até mesmo no sentido mais amplo. E aí então, chegando mais próximo do fim, versículo 28 a 30, que diz assim: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Eles insistiam. Jesus provando, eles continuavam insistindo na mesma coisa. Então a gente entra numa passagem que é bem complicada, é bem forte. E eu quero gastar esses últimos minutos aí, antes da gente ter um tempo de resposta, e chamar a nossa atenção. Aquele que blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão, é um pecado imperdoável. Quantos de nós que já estamos uns anos aí na igreja, talvez como novo convertido, lemos essa passagem e chegamos para algum amigo, para o pastor, para algum líder e falamos assim, cara, eu acho que eu blasfemei. E aí o pastor, o líder falou, não é isso aí não tem nada a ver não. E aí ainda tem, até hoje, tem pessoas, anos de igreja que insistem nessa questão. Será que eu blasfemei? Né? Então as pessoas se perguntam o que seria uma interpretação correta desse texto. A primeira observação é que Jesus mostra que é uma coisa terrível. Esse é um ponto importante de partida. É uma coisa terrível, é um perigo, essa blasfêmia. Isso deve fazer com que a gente evite o pecado de toda forma possível, indiferente do que seja a blasfêmia em si. Qualquer coisa que pode ser, é melhor evitar. Essa ideia que nós devemos guardar o nosso coração para que a gente não entre em lugar dessa forma. Então eu entendo, na Calvary nós entendemos que a blasfêmia contra o Espírito Santo é uma questão de perspectiva do entendimento do ministério do Espírito Santo. O ministério do Espírito Santo, uma das expressões é de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Porque ele é aquele que dá o testemunho de Jesus. Ele é aquele que aponta para Jesus. Então, quando nós persistentemente nós rejeitamos a obra do Espírito Santo deseja fazer em nós, e quando nós continuamos rejeitando, fica firme que ele quer nos dizer sobre Jesus que nós estamos rejeitando a obra do Espírito Santo em nossa vida. Isso sim é uma blasfêmia. Isso é assim quando o Espírito Santo está tocando nossa vida, está falando, o nosso pecado está tão cauterizado que a gente já não consegue ver que é errado. E nós já não atendemos mais a essa resposta. Diz que não será perdoado. Não é porque um pecado é grande demais, ou fez uma coisa terrível, e aí Deus não vai perdoar. Mas é porque é uma atitude de coração
que não se importa, olha que interessante, que não se importa com o perdão de Deus. É como se fosse assim, jogar no lixo e tirasse todo o valor de uma coisa incrível que é o perdão de Deus para o ser humano. E a gente não desse mais valor para isso. E aí foi o que eu falei, a gente já não dá mais atenção. Quando vai ver, a gente está vendo isso mais do que nunca. Hoje, como pastor, é um desafio chamar coisas que são erradas de pecado. Com toda essa evolução da nossa linguagem, tem igrejas que estão lotadas de gente, sabe por quê? Porque eles não chamam mais o erro de pecado. Eles chamam de erro de percurso. Mudança de direção. Indo num caminho diferente. Agora, nós temos um canal no YouTube, nós temos o Instagram. Se eu falar algumas coisas assim, eu sei. Quando nós falamos que o sexo fora do casamento é uma coisa que não é triste. É duro. Peraí. Quando a gente fala sobre sexualidade, quando a gente fala de gênero. Peraí. Agora já não dá mais. Quando nós falamos que o que Deus chama de pecado é pecado. E nós precisamos cuidar disso. Porque o dia que o cristão peca, e ele sai desse momento de pecado como se nada tivesse acontecido, isso nos mostra algo terrível na nossa vida. E que Deus nos livre desse mal. Que talvez estamos nessa posição de blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha que interessante, o comentarista fala assim, que essas palavras nunca tiveram a intenção de atormentar almas ansiosas que desejam honestamente conhecer a Cristo. Olha que importante. Mas se destacam como um farol ardente, alertando sobre o perigo de persistir na rejeição do testemunho do Espírito de Cristo. Até que a consciência cauterizada não mais responda ao Evangelho e à mensagem de Cristo. Esse é o ponto. Então, nós estamos falando com adultos aqui. Quando nós temos relação antes do casamento, quando nós nos masturbamos até mesmo depois do casamento, quando nós vemos coisas na TV que mexe com o nosso corpo e nos faz desejar coisas que é contra Deus. Se isso acontece e a gente toma banho como se nada tivesse acontecido, troca de roupa e segue o jogo, isso mostra que a gente está num lugar extremamente perigoso. Estamos andando num campo minado, o qual ninguém que ama o próximo gostaria de ver. Mas é assim, eu estou acostumado assim. A Bíblia é a palavra de Deus. E eu sempre falo isso. Esse mundo seria tão diferente se as pessoas obedecessem o que as Escrituras nos mandam fazer. Seria incrível. Imagina se os maridos fossem como a Bíblia fala para os maridos serem em relação às esposas. Cara, as esposas estariam no céu. Os maridos amando a sua esposa como Cristo ama a igreja. Cara, Cristo ama a igreja de forma radical. Um amor incondicional, sacrificial. E a esposa, nossa, se a esposa entendesse o seu lugar, o seu papel diante do casamento, nossa, cara. E se as pessoas obedecessem o que a Bíblia fala para não roubar, para não matar, para ter o outro como superior? Então,
Nós podemos olhar essas coisas como as coisas que nos prendem, quando nós olhamos de acordo com a lei. Mas, na verdade, essas coisas são as que nos libertam. Eu já falei isso algumas vezes, falei para adolescente da igreja aqui um dia desse. Eu falei assim, eu sempre falo isso para os adolescentes. Eu carrego muita coisa vergonhosa da minha vida. Muitos pecados, muitas coisas que eu morro de vergonha. E assim, mas eu tenho tanta alegria e gratidão que o Senhor me resgatou no lamaçal do pecado lá, quando eu tinha 16 anos. Que de tanto arrependimento que eu carrego, daquele tempo em diante, eu vejo muito mais gratidão de que Deus me livrou do mal do que qualquer outra coisa, cara. Então vamos olhar para as Escrituras como algo que nos liberta, algo que nos protege, algo que sabe o que é melhor para nós. E assim, ó, terminando esse assunto, as Escrituras falam assim: se você ouvir essa voz e você não endurecer o seu coração, mais uma vez fala de endurecer o coração, se você não endurecer o coração, você receber essas palavras, você vai encontrar vida. E vida mesmo, de verdade. Então que o Senhor encontre nessa noite nossos corações amolecidos e abertos. Eu tive o privilégio de ter a Lília como minha única namorada. E é um grande privilégio. Não era porque eu não quis ter outras antes. Não era porque eu não desejei outras antes. Mas é porque, de alguma forma, Deus usou pessoas que amavam Jesus para colocar algo dentro de mim. E hoje eu tenho o maior orgulho de falar isso para meus filhos. Mas eu sei que a nossa história não é assim. Muitas pessoas não é assim. Mas o ponto que eu quero dizer é que esse privilégio me livrou de tanta coisa. Até depois de crente. Eu falo, Deus, obrigado por não responder muitas orações que eu fiz. Porque eu teria entrado em tanta roubada, até mesmo dentro da igreja. Então que o Senhor ministre os nossos corações, guarde os nossos corações, nos livre do mal, porque o mal está aí a todo momento. E então, diante dessa situação que a gente está vendo aqui, a família de Jesus e os fariseus estão no mesmo time. Ele termina com os últimos versículos dizendo, e aí a gente termina de verdade, pessoal. Então chegaram a mãe e os irmãos de Jesus ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor e lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Jesus então responde de forma tão estranha. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Simples assim. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São vocês. Todos aqueles que fazem a vontade do Senhor. É interessante como Jesus, ele sabendo de tudo, ele sabe como as coisas funcionariam lá na frente. Eles sabem que qualquer tratamento especial acerca da sua mãe seria levar de uma forma como se ele fosse obediente à sua mãe na questão da divindade. Como que se não houvesse um nascimento de uma virgem. Como se Maria fosse superior a ele. E até nisso Jesus mexe, mostrando tipo assim, cara, tá aqui minha família, mas aqui, essa aqui são vocês. Jesus não falta com respeito. Jesus só coloca as coisas nos devidos lugares.
com muito respeito, muita honra. Mas diante dessas coisas, Jesus deixa o significado claro através das Escrituras que Jesus é superior. Não só a sua mãe, mas a qualquer outro. E quem faz a vontade de Deus, todos aqueles que não estavam, todos aqueles que eram oposto ao grupo de oposição de Jesus. Então a gente termina com esse contraste enorme, por sinal. Líderes religiosos em perigo de condenação, né, que ele fala da blasfêmia. E do outro lado ele fala daqueles que estavam diante do Senhor e que faziam a vontade do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que Ele nos guie. Sabe uma coisa que é legal? Fala que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. E Ele é muito fiel para fazer isso. Fala que os pensamentos dele são muito maiores do que o nosso. Os pensamentos de bem e não de mal. Então, quando Ele mexe em algumas áreas da nossa vida, tenha isso em mente. Que Ele quer o nosso bem e não o mal. Tenha isso em mente que se Ele está tocando a nossa vida, Ele deseja algo muito melhor para nós. O pecado, ele faz mal para a gente, pessoal. E assim, é uma coisa horrenda. É uma coisa horrível. Fala que o salário do pecado é a morte. Desde o começo, depois da queda, nós estamos experimentando da morte por causa dessa desgrama do pecado. Mas Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância. Se a gente escolher vida, então a gente vai desfrutar de uma vida muito melhor, espiritualmente falando. E não só espiritualmente, mas nossa vida no geral. Sabe uma diferença que eu aprendi quando adolescente, de saber quando era o Espírito Santo falando comigo, me convencendo do meu erro, e quando era Satanás? Era que tudo que me colocava para baixo, tudo que me fazia sentir podre, não era Jesus. Não era. E assim até hoje. Jesus veio para trazer vida, Jesus não veio para condenar. Então, quando nós sentimos em condenação, não é por causa de Jesus. É por causa do pecado. E nós sabemos, e eu oro para que hoje à noite a gente possa colocar diante do altar do Senhor áreas da nossa vida que precisam do auxílio do Senhor. Alguns de nós vão ter que dar uns passos para trás, alguns de nós vão ter que dar um passo para frente. Quando nós falamos de várias coisas, desde o pecado até essa questão da falta de compromisso. Mas é isso, pessoal. Vamos colocar de pé. E vamos orar. E vamos ter esse tempo de resposta.